Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado para Paula. Feliz sábado, Ana. Feliz sábado para os nossos irmãos que estão nos assistindo mais uma vez. Que a bênção do Senhor, que a luz do Espírito Santo entre na sua casa nesse momento. Vamos orar então? Vamos orar. Pode orar, Aninha. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado ao Senhor por mais esse sábado que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor teve conosco e com o pessoal lá de casa durante essa semana, ó Pai. Queria, por favor, Senhor, descer o Teu Espírito Santo sobre nós neste momento, Senhor, e que o Senhor possa receber, Senhor, nossa adoração, que é de todo o coração, Senhor. Por favor, ó Pai, guarda-nos de pecar contra Ti nesse dia e que nós possamos descansar, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, e neste momento, para alegrar o nosso dia, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. A gente já sabe o texto da Bíblia. Sim. Amém? É assim na sua casa? Eu sei que essa semana foi um texto mais longo, Sim. né? Mas também foi uma semana de desafio e bênção, porque agora no sábado eu sei que muita gente já decorou. Então vamos recitar Mateus capítulo 7, versos 6 ao 15. Então lá no 3? 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma serpente? E pedindo-lhe peixe, Lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, Nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-lhe-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém? Quase perdemos o fôlego, né? Mas que bênção é ter uma porção tão grande das Escrituras. Esses versos, Ana, fortalecem a nossa fé, nos ensinam sobre oração, né? Nos ensinam sobre como reconhecer um falso profeta, né? Então, que você se sinta motivado. Se ainda não aprendeu, continue. Às vezes a gente confunde alguma palavra porque é uma versão e outra, mas temos que continuar e ter toda essa porção das Escrituras na nossa mente. E agora nós vamos ficar com um momento muito especial. Estudo, que Deus te abençoe e que tenha um ótimo estudo. Amém. Que a sua casa seja reavivada com esse momento da palavra. Amém. Muito bem, bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia para você aí também do outro lado. Fico feliz que você veio mais uma vez. Isso é prova de que a palavra de Deus tem enchido seu coração. Quando a gente volta, né, porque a gente gostou, não é isso? E se você gostou é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Que alegria, viu? Fico muito feliz. E eu fico pensando, como é que é, né? Se o nosso coração, que é humano, falho, limitado, a gente fica feliz, imagina Deus. Imagina o Senhor, como é que Ele deve ficar ao ver a gente abrindo a palavra dEle, né? E pedindo orientação e buscando e dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Ele deve ficar muito feliz, com toda certeza. E os anjos também, né? Ficam todos apostos ali, deixa eu ajudar esse sujeito a entender a palavra do Senhor. Que bom que nós temos o auxílio do céu. E por isso, hoje nós vamos estudar algo muito legal, né? Nós vamos estudar sobre um profeta, né? Um profeta que tem um título, né? Carrega um título que a gente não quer carregar, né? O profeta fujão, né? Com certeza você já sabe de quem eu estou falando. Vamos falar de Jonas. Então, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Jonas, está lá no Antigo Testamento. E eu quero muito que você estude isso comigo. E lá em Profetas e Reis, pegue também seu livro, o capítulo 22, a grande cidade de Nínive. Olha que legal, hoje nós vamos estudar um capítulo, na realidade, um livro inteiro. Você já fez isso na sua vida? Estudar um livro completo numa manhã. Nós vamos estudar o livro de Jonas. Ele só tem 4 capítulos, né? Ele faz parte do grupo dos profetas menores, né? Quem era Jonas? Vamos pensar primeiro sobre isso? Quem era Jonas? Era um profeta, né? Era um profeta, além de ser fujão, ele era um profeta que viveu lá no reino
de Jeroboão II. Eu sei que se você esteve atento à leitura da Bíblia, você percebeu que lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, fala sobre Jonas, que ele profetizou algo e essa profecia aconteceu. Então Jonas era um profeta conhecido, né? Era um profeta que já tinha sido usado pelo Senhor de maneira poderosa e o que ele tinha dito tinha acontecido. Então Jonas era um profeta de Deus e ele vivia ali meados de 760 a.C., e o nome dele tem um significado bem interessante, significa pomba. O que você lembra quando você pensa numa pomba? Vem logo um sentido de paz, né? Vem logo aquele sentido assim, de algo muito bom, não é isso? Esse era o significado do nome de Jonas. E o interessante, ele era lá da tribo de Zebulon, e o Senhor Deus o havia chamado para uma missão um tanto especial. Qual missão? Se você pegar aí a sua Bíblia, Jonas capítulo 1, verso 2, Deus comissiona Jonas. Diz assim, ó, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Fico imaginando Jonas ouvindo isso, né? A grande cidade de Nínive. Como? Ouvi direito? Quem eram os ninivitas? Os ninivitas, a grande cidade de Nínive era a capital do reino da Assíria. E essa grande cidade havia sido desenvolvida desde a época lá da Torre de Babel, né, quando os povos foram dispersos. Aí a grande cidade de Nínive começou a se desenvolver e se tornou uma grande cidade. Se nós vemos no final do livro, vai dizer que tinha mais de 120 mil pessoas, era muita gente. Só que essa cidade era conhecida, esse povo era conhecido como um povo muito cruel. A cidade era um centro de crimes, de abominações. Só para você ter uma ideia, muitas das conquistas do povo assírio era só pela fama que eles carregavam da crueldade que eles tinham. O pessoal já sabia como é que eles faziam para conquistar cidades, então eles já não resistiam, já eles se rendiam por medo do que eles poderiam fazer. Consegue imaginar as tamanhas crueldades que aconteceu? Diz que uma vez um certo rei assírio esquartejou uma pessoa e deu aquela pessoa, a carne da pessoa, para os seus animais comerem. Muitas dos ataques às cidades, eles lançavam pelo muro das cidades pernas, braços de pessoas, só para causar medo e as pessoas se renderem. Consegue imaginar que tipo de gente era essa? Era um inimigo ferrenho do povo de Deus. E Jonas estava sendo enviado para essa cidade. Você iria? Eu fiz essa pergunta para mim, por isso que eu estou falando para vocês. Esses dias eu estava conversando com a Paula, né? Falei assim, Senhor, nunca me envie para o Amazonas, porque lá tem cobra, lá tem jacaré. Olha só, a falta de fé, né? A falta de fé, medo dos animaizinhos, né? Sendo que o Senhor Deus tem domínio de todos eles. E eu fico imaginando, você iria para um lugar que você não tem coragem nem de passar de dia? Tem lugares que é assim, né? A gente tem coragem nem de passar de dia, de tanto medo que tem daquele local. Você iria pregar o evangelho ali? Deus estava mandando Jonas, não para qualquer cidade, estava mandando para uma das piores cidades, uma das piores nações. Medo de morrer, imagina isso. Mas além do medo de morrer, o senso de justiça. Peraí. Como assim pregar para esse povo? Eles merecem queimar mesmo, morrer, quero lá saber deles. Você já teve essa sensação com alguém? Dizer assim, eu não quero saber de sujeito de jeito nenhum, se ele for para o céu eu também não quero ir. Já pensou? Tem gente que fala essas coisas. E Jonas, diz a palavra de Deus, que ele ficou pensando, se demorando, questionando e duvidando, será que Deus está certo nisso que ele está me pedindo? Isso está aqui no parágrafo que começa, eu quero muito que você pegue aí seu livro. O parágrafo começa assim, ó. Como o profeta se pusesse a pensar nas dificuldades, o que ele começou a fazer? Começou a pensar nas dificuldades. Como é que vai ser isso? E se eles quiserem me matar? E se eles... Começou a pensar nas dificuldades e aparentes impossibilidades desta comissão. Foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria do chamado.
será que Deus está certo mesmo em fazer isso? Do ponto de vista humano, parecia que nada se poderia ganhar em proclamar tal mensagem nessa cidade tão orgulhosa. Você já teve essa sensação de dizer assim, eu vou pregar o evangelho para fulano, ele jamais vai aceitar. Olha a vida dele, toda desengonçada, não adianta, ele não ouve. Você já foi tentado a sentir isso e pensar isso? Jonas pensou isso da cidade. Eles que são tão orgulhosos vão dar ouvidos a mim. Vou nada, vou de jeito nenhum. E aí continua dizendo, ele esqueceu por um momento que o Deus a quem servia era todo sábio e todo poderoso. Enquanto hesitava, duvidando, toma cuidado com as tuas dúvidas. Olha o que aconteceu enquanto Jonas estava duvidando. Satanás sobrecarregou-o com desencorajamento. Ficou desanimado e falou assim, vou nada. Se acovardou. O profeta foi tomado de grande temor e se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, indo a Jope e achando ali um navio pronto para zarpar, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles. Pagou para fugir de Deus. Consegue entender a seriedade disso? Olha o risco que é duvidar daquilo que Deus pediu, daquilo que Deus já falou conosco. Quando a gente duvida, Satanás acha uma brecha no nosso coração para colocar medo, para colocar coisas que vai fazer a gente fugir daquilo que Deus quer para nós. E lá vai Jonas fugindo. Tem como fugir de Deus? Olha o salmista, né? Senhor, para onde fugirei do teu espírito? Se for lá para o fundo do mar, tu me achas. Se eu subir ao mais alto do céu, tu me achas também. Aonde eu posso me esconder? Jonas esqueceu que não tem como fugir de Deus. Você já esqueceu alguma vez disso? De que não tem como fugir do Senhor? Talvez você esteja fugindo dele. A palavra de Deus vem dizendo que não tem como fugir dele. E lá estava Jonas agora, no barquinho, achando que estava tudo bem, tudo certo, e passou a dormir. Estava dormindo tranquilo. Agora é interessante, porque o livro Profetas e Reis diz que Deus não permitiu que Jonas fugisse em tranquilidade. Você não fugirá em tranquilidade, tenha certeza disso. Jonas não fugiu em tranquilidade. Diz que a desobediência de Jonas o levou a experiências amargas. Isso me impressiona demais. A desobediência gera experiências amargas. Não desobedeça o Senhor. A história de Jonas está aqui clara, nítida, para nos mostrar que toda vez que a gente desobedece a Deus, nós passaremos por experiências amargas. E essas experiências doem, elas ferem, elas machucam, mas elas nos salvam. Eu tenho certeza disso. Elas nos salvam. E lá estava Deus fazendo Jonas entender que ele precisava confiar nele. E como foi que Deus fez isso? Enviou uma forte tempestade. Mas não era uma tempestade, eu fico imaginando, eu que morro de medo d'água. Aí eu contando aqui todos os meus medos, né? Medo das cobras do Amazonas, medo... Percebe como somos fracos? Somos fracos demais. Mas imagina você num barco, em alto mar, e lá vem uma tempestade, e não é qualquer tempestade, diz que o barco estava pronto a se quebrar. Que experiência aterrorizante. Só que Jonas estava dormindo. Diz que os marinheiros gritavam e clamavam aos seus deuses, mas Jonas estava dormindo. O que faz uma pessoa dormir no meio de uma tempestade? Como é que se consegue dormir num tempo de emergência? Você está dormindo num tempo de emergência? Nós estamos vivendo num dos tempos mais difíceis da história dessa terra. Você está dormindo enquanto estamos enfrentando uma grande tempestade? E estou eu dormindo enquanto uma grande tempestade está acontecendo? Jonas estava dormindo. E ele precisou ser acordado por aqueles marinheiros, por aqueles pagãos. E diz, ei rapaz, pega o verso 6. O verso 6 diz exatamente isso do capítulo 1 de Jonas, ó. O mestre do navio chegou para ele e disse assim, ei, que tens, dorminhoco? Por que você está dormindo? Como é que você consegue dormir?
Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha o discernimento. Eu fico impressionada, essas pessoas com pouca luz, né? Eles perceberam logo, isso aqui é incomum. Isso aqui é a mão de um Deus. Deus está desgostoso. Cada um clama ao seu Deus e vamos ver qual é o Deus que está irado. E o livro diz que Jonas realmente orou, só que a oração daquele profeta fujão não foi ouvida. Você consegue imaginar isso? Um profeta não sendo ouvido por Deus. As orações de Jonas não foram ouvidas. E diz que eles lançaram sorte e caiu a sorte sobre quem? Me acharam. E aí eles fazem 7 perguntas para Jonas. 2 eu já li para vocês. Que tens, dorminhoco? Que tens? O que você está fazendo dormindo? No tempo de emergência, acorda, levanta, clama ao teu Deus. E aí no verso 8, eles fazem outras perguntas. Perguntas bem sérias. Que eu quero que você pense assim, ó. Essas perguntas são para mim. Olha as perguntas que fazem a Jonas no verso 8. Declara-nos tu agora. Por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Qual é a tua ocupação? O que Deus te deu nas tuas mãos para você fazer? Qual era a ocupação de Jonas? Profeta. Ele tinha sido instituído por Deus como profeta. Qual é a tua ocupação? Que Deus confiou na tua mão. De onde vens? Qual é a tua experiência? O que você tem vivido com o Senhor? Qual é a tua terra? Qual é o reino que você pertence? Você pertence aqui ou você pertence lá ao céu? Isso é um pagão perguntando para Jonas. Lógico, eu estou fazendo uma analogia com uma aplicação para nós. As pessoas lá fora questionam, de onde tu és? Tu és dessa terra ou tu és de lá, de cima? E a tua vida tem que responder essa pergunta. E aí ele pergunta, de que povo tu és? E Jonas é obrigado agora a responder, eu sou hebreu. E eu sirvo Deus que fez o céu, a terra e o mar. Eles falam, então é tu o culpado. É tu o culpado. E eu estou fugindo do Senhor. Ele fala, então a culpa tudo é tua. Pensa que o barco inteiro, todas aquelas pessoas que eram inocentes, estavam sofrendo por uma decisão errada de Jonas. E aí a gente pensa que quando a gente erra, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é não. Desculpa, mas não é. Quando você decide pecar, as pessoas ao seu redor sofrem. Você não sofre sozinho. Seria bom se sofrêssemos sozinho, né? Mas não, as pessoas ao redor sofrem. Elas pagam algo que elas não têm culpa. Consegue imaginar a seriedade que é escolher fazer o errado? E estava lá, aquele barco inteiro sofrendo por causa de Jonas. E aí ele dá a solução. Qual é a solução? Ô homem corajoso. Eu não teria essa coragem. Ele disse, só tem um jeito para acabar com essa tempestade. Vocês têm que me jogar no mar. Eu fiquei olhando isso, eu falei, o que fez ele falar isso, né? Meu Deus, imagina você ser jogado num mar, no meio de uma tempestade. Qual era a chance de sobreviver? Mínima, né? E lá se vai. E aí os marinheiros jogam Jonas no mar e a tempestade faz... acabou tudo. Consegue imaginar isso? Eles entenderam, realmente, era o Deus desse homem. E esse homem, olha só, até fugindo, Jonas deu um testemunho e Deus salvou aquela tripulação. Porque eles decidiram, olha isso é muito interessante. Olha aqui, eu quero que você leia o verso 16 comigo, ó. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Eu fico pensando como Deus é misericordioso, né? Porque até das nossas desgraças Ele tira a bênção. Até dos nossos erros Ele consegue tirar a salvação. Como é que pode? Deus é maravilhoso demais. E aquela tripulação inteira foi salva. Porque eles entenderam, há um Deus maior do que o meu, que controla o mar, que controla as coisas. Que tremendo! E lá estava agora Jonas afundando.
Mas eu quero te dizer que Jonas começou a afundar, não foi quando ele caiu no mar, não, foi quando ele decidiu fugir do Senhor. Ele só desceu e desceu cada vez mais fundo. É esse o caminho e o resultado daqueles que fogem do Senhor. É só descer cada vez mais fundo. E lá estava agora Jonas no fundo do mar. Mas Deus olhou para Jonas. Ainda bem, né? Amém, aleluia, né? Que a história não acaba aí ele afundando lá no mar e morrendo, né? Deus o poupou na sua infinita misericórdia. Enviou um grande peixe que engoliu Jonas. E lá no capítulo 2 do livro, vai mostrar a oração sincera de Jonas. Dizer, Senhor, o que foi que eu fiz da minha vida? Pai amado, tem misericórdia de mim, me dá mais uma chance. E Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração de Jonas e ele recebeu de Deus uma segunda chance. Eu quero que você pegue aí o capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Jonas. E olha que interessante. Antes vamos ler o verso 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Interessante isso, né? Isso aqui já foi um grande sinal para o povo de Nínive, que criam nesse Deus. Aí o capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Agora olha a segunda oportunidade de Deus. Deus dá uma segunda oportunidade para Jonas. O que ele fala para Jonas? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus repetiu a mesma ordem. Vai lá, meu filho, agora para de questionar, de duvidar, para de recalcitrar, para de resistir, vai e prega essa mensagem. Jonas se levantou e foi pregar a mensagem. Quero te perguntar, o que você está fazendo da tua segunda chance? O que você está fazendo da segunda chance que Deus te deu? Talvez você seja uma pessoa que voltou para a igreja. Você saiu, ficou longe dos caminhos do Senhor e Deus te deu uma segunda chance. Você voltou para os braços do Senhor. O que você está fazendo dessa segunda chance? Você está fazendo valer a pena? São tantas coisas na nossa vida que Deus nos dá uma segunda chance. Você tem vivido isso intensamente? Você tem se entregado ao Senhor nessa segunda chance? O que você tem feito dela? Jonas se levantou e foi pregar a mensagem. E diz que a cidade era tão grande que ele percorreu em 3 dias. E ele dá-lhe pegar a mensagem do Senhor daqui a 40 dias. Se vocês não se arrepender, vai destruir essa cidade. Quem não se converter vai ser destruído tudo. Qual foi o resultado dessa pregação do Evangelho? De forma extraordinária, verso 5, quero ler com você do capítulo 3, pega aí a tua Bíblia. Olha o que diz. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Missionário da escola de profetas, você vai lá para uma cidade que não tem presença adventista, e aí você começa a pregar o evangelho e a cidade inteira se converte. Ô, glória! Aí é missionário de sucesso, né? A gente ora assim, Senhor, me dá a cidade inteira. E aí a gente vai, consegue levantar uma igrejinha, né? E a igreja continua o trabalho. Mas Jonas foi lá e converteu a cidade inteira. O sonho de todo missionário. Como eu queria essa experiência na minha vida. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. Como é difícil trabalhar com alguém que não pensa igual a você. Que não acredita nas mesmas coisas que você acredita. Que não está na mesma página que você. Jonas não estava na mesma página de Deus. Jonas não entendia a mente de Deus. Jonas não entendia os propósitos do Senhor, porque no capítulo 3 diz que ele sai da cidade,
Senta assim num lugar lá e fica olhando o momento que Deus vai destruir a cidade. Eu fico pensando, como é que pode um missionário, um profeta, querer que uma cidade inteira seja destruída, né? E ele sentou para ver, agora eu vou ficar ali observando a destruição. Só que a cidade se arrependeu. E aí Jonas ficou tremendamente chateado. Como? Chateado com salvação de almas? Chateado com salvação de almas. Eu quero que você pegue o seu livro. O parágrafo começa: quando Jonas viu o propósito de Deus. Perceba isso. Quando Jonas viu o propósito de Deus de poupar a cidade, que não obstante sua impiedade tinha sido levada a se arrepender em saco e cinzas, devia ter sido o primeiro a se alegrar com a estupenda graça de Deus. Como Deus é gracioso, aleluia! Mas ao contrário disto, ele permitiu que a sua mente se demorasse sobre a possibilidade de ser considerado um profeta falso, um falso profeta. Cioso de sua reputação, olha com o que ele estava preocupado. O que vão falar de mim? Vão dizer que eu sou um profeta mentiroso? Que falo e as coisas não acontecem? Olha com o que ele estava preocupado. Ele perdeu de vista o valor infinitamente maior das almas nessa cidade infortunada. A compaixão mostrada por Deus para com os arrependidos ninivitas desgostou Jonas extremamente e ficou todo ressentido. Não foi isso que eu disse? Argumentou ele com o Senhor. Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Ainda está se justificando, olha isso. Por isso que eu fugi. Eu fugi por causa disso, pois sabias que és Deus piedoso. Olha isso. Que miséria. Jonas esqueceu que ele foi poupado da morte. Deus deveria ter permitido que Jonas morresse, porque Jonas conhecia a verdade e estava fugindo de Deus, mas Deus não deixou ele morrer. E agora ele está se queixando que Deus é piedoso. Quer dizer que a piedade é só para ele, né? Para o outro, não. Que sério isso. E misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Mais uma vez, Jonas cede à sua inclinação. Qual era a inclinação dele? Questionar, duvidar, ser resmungão, ser um chato. Mais uma vez, ele está lá brigando com Deus. Mais uma vez, ele está desencorajado. Está lá, jogado, pensando, que coisa, o pessoal vai ficar falando mal de mim, resmungando com Deus. Essa era a inclinação de Jonas. E aí Deus fala: meu filho, por que te iras? Por que você está irado? Ele não responde nada. Aí ele fica lá e Deus faz nascer uma planta para acalmar o sol sobre a cabeça dele. Ele fica bem alegre, bem feliz. Oh, que delícia. No outro dia vem um verme e come a planta. E aí ele fica bravo de novo. E fala: mas por que você está irado, meu filho? Tem razão essa tua ira? Aí ele responde: tem, até a morte. Consegue imaginar? Agora Deus está lutando para salvar Jonas. Nós vemos no livro Deus tentando salvar Nínive e Jonas fugindo. Agora nós vemos Deus tentando salvar o coração de Jonas. Salvou uma cidade inteira e ia perder a própria alma. Entende a seriedade disso? Você está no trabalho de Deus e perdido dentro do trabalho de Deus. Era a situação de Jonas. E aí Deus fala com ele: meu filho, está aqui no capítulo 4, o versinho 10. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a tua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Você teve dó da planta, mas você não está tendo dó das pessoas que estão lá, que vão morrer, meu filho. Põe a mão na consciência. E eu fico pensando, essa história toda nos ensina o quê? Você hoje é um chamado do Senhor. Nós vivemos num mundo, pensa, Jonas foi enviado para uma grande cidade, a cidade de Nínive, uma cidade totalmente apostatada e afastada do Senhor, cruel. O mundo inteiro está assim. O mundo está assim e você é chamado a pregar esse mundo. E às vezes a gente olha e fala assim: não tem gente aí mais não para salvar de jeito nenhum. Não, mas rapaz, aí dentro, nessa cidade.
E Deus olha com outros olhos e diz assim, tem meu filho, vai lá, prega a mensagem. É justamente isso que o livro vai dizer, Profetas e Reis. Vai dizer aqui no parágrafo que começa, a longanimidade de Deus tem sido muito grande. Nós temos experimentado dessa longanimidade tão grande que quando consideramos o contínuo insulto aos seus mandamentos, ficamos maravilhados. Como é que Deus pode ser tão longânimo? Agora a frase que me surpreendeu. O Onipotente tem estado a exercer um poder restringidor sobre seus próprios atributos. Você consegue imaginar isso? Deus tem restringido os seus próprios atributos. Porque imagina, Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. E imagina Ele ter que lidar com a maldade do nosso mundo. Que seriedade é para Deus isso? Mas certamente Ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido aos justos reclamos do decálogo. E como Deus se levanta? Deus se levanta, aqui no livro vai dizer, através de furacões, através de destruição pelo fogo, inundações, terremotos, catástrofes que nós olhamos e dizemos assim, é algo, não é uma catástrofe natural, é o aquecimento global, é as leis da natureza, e não, é a mão de Deus. Aqui diz que Deus se levanta com juízos para que os homens despertem e sintam o perigo de sua alma. E pensam assim, e agora? Acabou. E as pessoas sintam o perigo que é viver nesse mundo, viver em pecado. Você já percebeu que quando a gente passa por um grande problema, a gente sente que a gente não é nada e a gente fala assim, meu Deus, me ajuda. Deus precisa que a gente chegue a essa conclusão. E o que Deus espera de mim e de você em meio a tudo isso? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo. Olha o que foi que Deus disse a Paulo. Não temas. Mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Sabe aí onde você mora? No bairro que você mora, na cidade que você mora. Deus está dizendo para você, para de ter medo, abre a tua boca, fala, prega o evangelho. Porque eu ainda tenho muita gente dentro dessa cidade, eu tenho ainda muita gente dentro deste bairro, que se ouvir a mensagem vai aceitar, mas eu preciso que você fale. E muitas vezes nós nos recuamos, nós temos medo, e Deus está dizendo, a tua vida não será tocada, porque eu estou mandando você ir. Em nome de Deus, vá, prega o evangelho. Faça a tua parte nessa grande seara. A palavra de Deus mesmo diz, a seara é tão grande e os obreiros são tão poucos. Você é um obreiro, você tem que se levantar. Você tem que se dispor a fazer o chamado do Senhor acontecer na tua vida. E sabe essas mazelas que você enfrenta dentro do seu coração? O desânimo, a sensação de vazio, a sensação de que nada faz sentido? Tudo isso vai mudar, porque a missão de Deus transforma o nosso coração. Salvar pessoas transforma a nossa vida. Vá lá e faça isso, você é um chamado do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu sei que foi esse o apelo que Deus fez ao meu coração. Joana, para de ter medo. Que cobra que nada, né? Que medo de água, nada. Vai lá, prega o evangelho, minha filha, que a tua vida vai ser poupada. Ela não será tocada, porque eu tenho obra a fazer, tenho pessoas a salvar. Que em nome de Deus nós tenhamos esse desejo no nosso coração. Isso é o meu desejo. Espero que seja o seu também, que o Espírito do Senhor aprofunde isso dentro de nós e Ele nos capacitará para pregarmos este Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, né? É isso a ordem do Senhor. E eu quero orar com você, porque eu sei que isso só será possível com muita oração, porque a gente é muito fraco, né? A gente é muito medroso, né? E a gente foge. Então, vamos nos ajoelhar, vamos pedir o auxílio de Deus para fazermos a nossa parte. Querido Deus e bom Pai, que grandes lições nós aprendemos da história de Jonas.
Nós queremos implorar a tua misericórdia, Senhor, nos auxilie, porque nós não queremos imitar o comportamento de Jonas. Nós não queremos fugir dos deveres que o Senhor tem para nós, da missão que o Senhor espera que cumpramos. Nós queremos fazer a nossa pequena parte neste grande plano, porque o que tem nas nossas mãos, Senhor, é tão pequeno, a maior responsabilidade está nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor nos chama justamente para nos salvar, porque se nós não estivermos envolvidos nesta missão, nós nos perderemos. Ajuda-nos, Senhor, a levantarmos e resplandecermos neste grande mundo, Senhor Deus, que está completamente apostatado e distante de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a brilharmos como a Tua palavra diz que precisamos brilhar. Que o Teu Espírito Santo recaia sobre nós, nos dando poder ao pregar o Evangelho, nos dando poder para viver o Evangelho e assim muitas almas serem alcançadas e serem salvas. Usa-nos, Senhor. É esse o nosso pedido. Ajuda-nos, Senhor. Imploramos a Ti a Tua bênção sobre nós, sobre os que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém. Que sério, não, estudar sobre isso? E eu espero que a partir desta palavra você tome uma decisão na tua vida. Nós precisamos aprender a não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Que o seu dia seja tremendamente abençoado. E até amanhã eu te espero aqui, tá bom? Tchau, tchau.